Os budistas têm em grande consideração as designadas 4 grandes infinitudes. Estas são 4 qualidades que nunca se esgotam. São elas a bondade da alma, a compaixão, a alegria na alegria dos outros e a serenidade de espírito. Um budista exemplar ganha assim uma maturidade espiritual, amando e preocupando-se com os outros de forma calma e imparcial. A meditação budista tem como objetivo inequívoco a redução da febre emocional da vida. Produz uma calma disposição de espírito que permite ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções das preocupações individuais, das esperanças, medos, amor ou ódio. A meditação liberta aquele que medita das distorções que tão frequentemente determinam aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. O sermão do Parque dos Veados marcou o início da carreira de Buda como professor espiritual itinerante durante 45 anos. Viajou pelo nordeste da Índia como professor e monge mendicante, seguido por um grupo de discípulos. O mais notável dos seus discípulos foi Ananda, o seu companheiro fiel e criado pessoal. Ananda concedia formalmente autorização para que outros se apresentassem na presença de Buda e tornou-se a fonte oficial de muitos dos discursos de Buda. Todas estas tarefas exigiam tanto dele que não teve tempo de atingir a sua própria iluminação. A vida de Buda chegou ao fim quando ele comeu comida envenenada que lhe foi oferecida acidentalmente por um ferreiro chamado Shunda. A lenda conta que o sábio Buda tinha conhecimento de que a comida tinha veneno, mas ele não estava disposto a recusar algo que lhe era oferecido, dando depois ordens para que a restante comida fosse destruída. Buda deitou-se do seu lado direito, na chamada posição do leão. Forneceu instruções aos monges para permitirem que os seus discípulos laicos tomassem todas as decisões acerca do que seria feito com as suas cinzas. Estas cinzas transformaram-se numa poça preciada. Buda afirmou que Shunda não devia ser culpado pelo acidente. As boas intenções do ferreiro iriam produzir um bom mérito para a sua próxima reencarnação e, além disso, já era a altura de Buda abandonar o mundo dos homens. Ele fez isso de forma a poder erradicar o sofrimento dos seres humanos. Foi essa a sua verdadeira intenção. Os seus ensinamentos eram inteiramente metafísicos. Ele não estava de maneira alguma a tentar desenvolver uma ação intelectual. Buda afirmou: se realmente me amais, então pondo em prática o que eu digo e não ficais nas teorias. A prática é muito superior aos ensinamentos. Gautama Buda nasceu na tradição religiosa bramânica, que afirma que todos nós renascemos perpetuamente de um modo que é determinado pelas nossas ações. Ele rejeitou a dependência de rituais sacerdotais e de sacrifícios, defendendo que a ajuda dos deuses é fútil, porque os deuses também ambicionam a libertação dos ciclos do renascimento. A chave para o Nirvana está dentro de nós, e o budismo tem dado repetidamente ênfase a esta crença básica durante o seu longo e variado desenvolvimento. Durante os últimos séculos antes de Cristo, surgiu um novo nome na Índia. Esse nome iria designar um novo e importante tipo de doutrina e prática budista. Mahayana, que significa grande veículo de salvação, iria difundir-se pela China, Coreia e Japão. Os budistas Mahayana começaram a produzir novas escrituras. Utilizaram os cânones Pali do mesmo modo que os cristãos utilizaram as escrituras hebraicas. Os budistas Mahayana acreditavam que as escrituras Theravada tinham dado seguimento a muitas das verdades do budismo. Os Budas vêm ao mundo para salvar os homens das suas paixões, dos seus apetites, dos males de samsara. As escrituras mahayanistas continuam a referir-se à vida terrena de Gautama Buda. A flor de lótus é um tipo de nenúfar, sendo também um símbolo budista popular e mundialmente difundido. O lótus cresce por entre o lodo e a sujidade de um pequeno lago, vindo a transformar-se numa bela flor à superfície da água. O lótus é bem o símbolo perfeito de uma vida de pureza vivida no meio de um mundo corrupto.
O Sutra do Lótus, escrito em sânscrito, provavelmente durante os séculos III ou IV a.C., foi traduzido para chinês durante os séculos IV e V. O Sutra do Lótus tornou-se a escritura mais influente de Mahayana na medida em que os seus textos são fulcrais para a crença. Para muitas pessoas na Ásia Oriental, esta seleção redundou no chamado Sutra do Lótus. Este texto tem sido dominante na vida budista japonesa e tem sido extremamente importante tanto para a Coreia como para a China. E é o texto da Mahayana que ensina a doutrina mais importante na tradição budista, ou seja, o trabalho feito por Buda é algo acessível a toda a gente. Existe assim um tipo de doutrina de salvação universal no Sutra do Lótus, que tem exercido uma atração gigantesca ao longo dos séculos. Mahayana. A principal tarefa do budismo Mahayana foi a reinterpretação das velhas doutrinas, crenças e práticas budistas. O objetivo era seguir os ensinamentos de Buda. O desejo de progredir espiritualmente e de alcançar um nível de consciência superior exige que se faça alguma coisa. É necessário disciplinar a nossa vida, purificar a mente. Quando queremos plantar um vegetal ou uma flor, precisamos de cultivar um pedaço de terra primeiro e, do mesmo modo, se quisermos praticar o Dharma, temos de cultivar a nossa mente. O Bodhisattva Mahayanista está disposto a permanecer em samsara, nascer uma e outra vez infinitamente, querendo sempre alcançar o bem-estar dos outros seres, até que também estes alcancem a libertação. A Bodhisattva, Bodhi significa iluminação, Sattva significa ser. O ser iluminado, ele ou ela, fez o voto de apenas alcançar o Nirvana quando os outros também estivessem iluminados. É muito importante, pois estamos sempre a realizar atos para nosso próprio benefício. A Bodhisattva está à espera de todos, de que a humanidade obtenha a iluminação antes dela entrar em Nirvana. Assim, à frente, olhamos para o rosto dela e verificamos que está bastante calma. E os outros 3 rostos por cima dela também estão calmos. Mas se a virarmos no sentido dos ponteiros do relógio, os rostos vão ficando cada vez mais marcados pelo ódio, frustração, inquietação e horror. Até que chegamos ao último, e esse exprime devastação, desespero e desânimo. Devastation, despair, esta parte corresponde à maioria dos jovens, ou a todas as pessoas, mas estou a pensar nos jovens porque eles matam-se, cometem suicídio. A Bodhisattva usa uma coroa, porque faz parte da vida. Nós possuímos uma mente e um corpo. Vamos encontrar isto quer sejamos budistas ou não. Por isso ela usa uma coroa, representando o seu caminho. No entanto, ainda eram necessários monges e mosteiros. Um laico não podia acalentar a esperança de renascer como monge. Todos podiam seguir o caminho de benevolência do Bodhisattva. E a vida mais estimada passou a ser a vida da entrega pessoal ao mundo comum. Dentro do budismo, o karma de uma pessoa representa o poder dos seus atos voluntários para determinar o renascimento da vida seguinte. Aquele que pratica o mal renasce para destinos desagradáveis ou penosos, e os que praticam o bem renascem para destinos agradáveis.